Olá, eu sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da High Advisory, e esse é o High Flash sobre a inflação de 2025. Na última sexta-feira, dia 9, foram liberados os dados da inflação do ano passado, que fechou em 4,26% ao ano. Esse dado foi em linha com o que era esperado pelo mercado e abaixo do teto da banda de inflação, que é de 4,5% ao ano. Porém, ainda estamos bem longe do centro da meta, que é de 3% ao ano. Isso é importante porque, do ponto de vista técnico, o centro da meta é o verdadeiro referencial, é o que a gente está buscando, e não o teto. Meta é meta. Mas, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos tentar contextualizar esse dado. Primeiro, esse é o número de inflação mais baixo desde 2018, e desde os 31 anos do regime de meta de inflação, é o quinto menor dado. E o regime de metas de inflação é tão ou mais importante do que o plano real. Quem viveu na década de 80 se lembra aí das maquininhas que remarcavam os preços diariamente nos mercados, diariamente, sabe quanto a inflação é tão sensível no Brasil e quanto impacta a vida dos brasileiros. Por isso, na minha opinião, esse é o principal dado, que rege tudo, economia, política, enfim. Ninguém gosta de ver o seu bolso ficar cada vez menor a cada mês. Mas ainda assim, o ponto da gente buscar 3% ao ano é um pouco polêmico. Vamos colocar em perspectiva que regiões bem mais desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos e a Europa, estão com inflações rodando aí entre 2, 2,5% e até 3% ao ano. Quando essa meta foi colocada em 3%, a gente está vivendo um ambiente econômico bem diferente disso. Além disso, ao longo desses 31 anos, só 2 anos a inflação ficou abaixo dos tais 3% ao ano, sendo que em 2017 foi de 2,95%. Ou seja, a gente está falando que só 6% dos dados ficaram nesse referencial. Então, realmente é meio difícil a gente acreditar que a inflação vai chegar a 3% nesse ambiente que a gente está vivendo. Mas, enfim, o que está acontecendo é que, na prática, o mercado está acreditando que se ficar dentro da banda, está tudo bem. E é com base nessa expectativa, que fica aí abaixo de 4,5% ao longo dos próximos 18 meses, que o mercado começa a colocar a taxa Selic em cerca de começar a reduzir a taxa Selic aí provavelmente em março, chegando a alguma coisa entre 11% e 12% ao ano. Mas é muito ruim que a gente não tenha, de fato, uma meta para mirar. Isso reduz as expectativas, isso não ancora as expectativas, reduz a previsibilidade, e até para as empresas trabalharem, se projetarem assim como todo o mercado, é muito ruim que a gente não saiba exatamente aonde o cupom, o Comitê de Política Monetária esteja mirando, e nem, enfim, nossos parceiros aí de mercado. Mas, independente disso, vamos agora tentar analisar um pouco, entender melhor esse dado, de onde veio, o que aconteceu e quais são os pontos que a gente tem que observar. Então, falando agora sobre a composição da inflação, esse é o ponto mais importante que a gente tem que entender. Apesar do dado ter sido benigno, afinal de contas é o menor aí ao longo dos últimos anos, quando a gente olha a composição da inflação, ela é um pouco preocupante. Primeiro, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de inflação, a gente está falando do IPCA, é o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a cesta de quem recebe de 1 a 40 salários mínimos. E a gente sabe que existe uma diferença abismal entre essas duas pontas desse espectro. Quando a gente está falando da população de renda mais baixa, 1 ou 2 salários mínimos, a alimentação representa até 70 ou mais dessa cesta de consumo. Já quando a gente está falando da classe média alta, serviços têm um peso muito relevante nessa cesta. O que é serviço? É tudo aquilo que a gente consome que não tem um bem, um item material associado a ele. Como, por exemplo, aluguel, condomínio, saúde, educação, shows, ou seja, é uma cesta de consumo que tem sido pressionada ao longo dos últimos anos e continua assim. A inflação de serviços voltou a crescer no ano passado, fechando em 6,17%, bem acima do IPCA total. Isso é ruim porque a inflação de serviços ela é mais resiliente. E não é igual a um bem que você pesquisa na internet, acha um mais barato e consegue comprar rapidamente. Ninguém troca de escola, médico, ou mesmo desiste de ir a um show por essas questões. Então, é mais difícil abaixar a inflação de serviço e tudo indica que essa dinâmica deve continuar alta ao longo dos próximos anos. Na outra ponta, o que reduziu são os bens que a gente chama de tradables. São aqueles que dependem bastante de importação e exportação e que os dados são mais feitos pelas dinâmicas internacionais. Por vários motivos que não tem nada a ver com o nosso país, os bens tradables tiveram uma redução relevante ao longo de 2025. Só que a gente não tem nem um pouco como prever nesse ambiente com guerras, tarifas, assim por diante, o que vai acontecer em 2026. Além disso, a gente teve a queda dos preços administrados, que são aqueles tarifados pelo governo.
principalmente energia elétrica, teve também um peso relevante aí nessa desaceleração do IPCA em relação aos anos anteriores. Agora, em ano eleitoral, a gente sabe que, né, independente do partido, do que está acontecendo, a tendência é que os preços administrados, eles não sejam um fator de pressão, pelo contrário. Então, em 2026, a gente deve esperar uma dinâmica parecida, com uma inflação mais próxima ao teto da banda do que ao centro, e ainda, né, com bastante incerteza. Com isso, a nossa visão é que a Selic deveria demorar um pouquinho mais para cair, mas dificilmente isso é o que vai acontecer. E depois vamos entender, então, como isso pode afetar seus investimentos aí, né? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Obrigada e até a próxima, pessoal. Boa semana.